Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você está nos caminhos da Torá. Eu também estou nos caminhos da Torá da Sharon e eu sou a Sharon. Hoje nós vamos falar um pouquinho, não vai ser muita coisa. Já teve um treinamento aqui, já fiz esse vídeo várias vezes pensando o que é que nós íamos falar realmente de Terumá. Mas aí eu li daqui, li de lá, li de todos os lugares e me lembrei de uma coisa. Me lembrei de uma coisa de quando nós éramos pequenos. Eu vou ligar aqui a luzinha porque eu esqueci de ligar a luzinha. Mas eu vou lembrá-los de uma coisa. Sabe quando nós éramos lá, criancinhas pequenas, e a gente ganhava aqueles blocos para ficar montando as coisas, né? Então um tinha que encaixar no outro, tô ajeitando a luz. Um tinha que encaixar no outro, ou tinha o quebra-cabeça, que um tinha que encaixar exatamente a pecinha certa e tudo mais. Então nós estamos em Terumá. Nós estamos aqui no momento onde que Deus agora vai dizer, façam uma casa para mim, porque Deus é um sem-teto? Acho que não. Então ele diz, façam um tabernáculo, né? Um mishkan, coloquem os utensílios dentro, vou explicar tudo. Ele deu a metragem de tudo, as dimensões de tudo, o desenho de tudo, tudo. Ele pediu de maneira ordenada para Moshe construir tudo isso. Então, quando eu entrei e fiquei pensando, mas o que é que eu vou falar, o que é que eu vou, sobre o que é que eu vou determinar a nossa paraxá no seguinte, não um resumo de toda ela, mas simplesmente pegar algum ponto aqui importante. Então, lembrando desse fato dos montamentos que nós tínhamos quando éramos criança, nós somos seres humanos e por conta disso somos acostumados a colocar as coisas em caixinhas. Coloca o relacionamento numa caixinha, a escola na outra caixinha, o emprego na outra caixinha, o lazer na outra caixinha, a ideologia na outra caixinha. Caixinhas e mais caixinhas. Vocês já ouviram falar isso bastante, né? Por aqui, seja na internet, seja as pessoas estão acostumadas a falar isso. Nós precisamos pôr na caixinha, separar umas das outras, depois colocá-las em ordem. Então, nós precisamos de segurança. O tempo todo nós queremos segurança. Naquela caixinha está a caixinha da minha raivinha, do meu dentinho. Na outra caixinha está as minhas emoções, meus amores. Na outra caixinha está as pessoas que eu amo, as que eu não amo. Na outra caixinha estão o propósito para o meu futuro, a minha esperança, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas ambições e tudo mais, né? E outra caixinha está a prosperidade, né? E outra está a Shalom, tudo separado, porém ordenado. Então, eu tinha lá os montamentos, um é o buraco, outro é o negócio para enfiar dentro do buraco, e aí uma coisa vai encaixando na outra, né? Ou quebra-cabeça. Então, nós temos desde sempre, desde que a gente nasce, aquela necessidade da segurança, né? Então, aqui, o povo queria uma fé com segurança, um Deus que eles pudessem dizer, ele está ali, enfim. Eu pensei, então, nós nos direcionarmos unicamente no que significa a parte de tabernáculos mesmo, né? Do tabernáculo, enfim, do Mishkan. Então, eu busquei aqui o significado de Terumá é aquela contribuição, né? Aquela doação com fins sagrados, né? Não é uma doação qualquer. Então, aqui existiam, isso tudo resumidamente, existiam dois tipos, né? Dois tipos de doação. Aquela que era perpétua, né? Para sempre, anual, e aquela, não só para a construção, mas para a manutenção, né? A manutenção do templo. E então, a outra, que era aquilo que era voluntário, cada um levava o que queria, o que podia e tudo mais. Então, para que nós entendamos do que eu quero falar, já entenderam do que eu quero falar, obviamente, mas nós vamos falar muito sobre nós. Nós vamos falar muito sobre a diferença de Mishkan para Mikdash. Quando nós falamos o Beit HaMikdash, né? Nós sabemos que nós estamos falando de um lugar que é mais do que uma simples construção de concreto, de pedra, de madeira. Aqui, neste caso, de tecidos, né? De desenhos tão lindos, de madeira, de ouro, de prata, de cobre. Aqui nós estamos falando em dois âmbitos, né, da nossa vida. Lá
no deserto, eles estavam muito reclamões. Eles ainda estavam reclamões, não pensem que não. Eles vinham muito reclamões, eles reclamavam de tudo. Aquele lugar onde nós éramos, onde nós somos, às vezes, na vida, aprisionados, e talvez a gente venha falar sobre isso em Peça mais adiante, que nós somos aprisionados de alguma maneira, que nós somos dependentes, seja emocionalmente, seja financeiramente. Quando nós saímos disso, aquilo que nós tínhamos provado naquele momento de exílio ou de prisão mesmo, dentro de nós, dentro daquela situação, aquilo que nós provamos que foi gostoso, que foi bom, que era bom naquele momento, como quando eles falam das comidas de Mitzrayim, do Egito, quando nós lembramos delas, ou melhor, quando nós comemos essas comidas lá em tempos de cárcere de si mesmo, ou daquele momento de escravidão no Egito, tudo que era gostoso ficava muito mais gostoso, porque você estava numa situação desgraçada. Então qualquer coisa que era boa era muito gostoso. Então você relembra aquele sabor. Você não vai sentir de novo quando é livre, porque a liberdade não é simplesmente você não ser escravo ali e tudo mais. A liberdade é você essa de ir, de vir e de se manter. Não é? Então, quando eles lembravam daquele sabor, não era só o sabor dos peixes, dos alhos, que eles falam, quem é que vai gostar de alho? Das coisas, dos nabos e não sei o quê. Porque o pouco fica muito quando você está numa situação de escravidão. Então, eles estavam reclamões. Eles não estavam satisfeitos com nada. Eu estou falando isso porque isso acontece na nossa vida, talvez todos os dias, mas acredito que nós que estamos estudando nem todos os dias. O que é o Mishkan lá? O que é o Mishkan agora? O que é Mikdash lá, que é Mikdash agora? Então, eu vou ler aqui, pegue sua The Bible, dá um pause aí, pegue sua The Bible, vamos lá para a porção Parashat Terumah, no capítulo 25, vamos ler do versículo 1 até o 8º. Vamos ler? E o Eterno falou a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel que tomem para mim uma oferenda. E tomareis minha oferenda de todo homem cujo coração o impelir a isso. E esta é a oferenda que tomareis deles, ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pele de cabra, couros de carneiros tintos de vermelho, couros de tarrax e madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias para azeite de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e morarei entre eles. É aqui que nós vamos entrar. Então, vou deixar mais uma cosita aqui clara, que eu não vou entrar nem no mérito de quem tem ou não tem razão, porque nós não sabemos, sobre a discussão que este truque literário de Deus fez com os comentaristas até os dias de hoje. Por que eu digo que é um truque literário? Bom, porque antes nós tínhamos pirotecnias. Era um mar que se abria, eram lá as pragas do Egito, era fogo era granizo com fogo, era praga das rãs, era gafanhotos, era sangue na água, era muitos milagres, um grande glamour de Hashem aqui. Então, o povo estava muito entusiasmado com tudo isso, olha, vendo as coisas. Agora não tem mais isso. Agora tem uma ordem, um pedido delicado de ordem, mas muito gentil da parte de Deus, que construam para ele um santuário e aí ele morará entre eles. Essa Parashá, ela vem logo após a entrega dos 10 mandamentos, dos 10 pronunciamentos. E aí nós ficamos pensando assim, que é o que eu quero chegar desse truque literário, esse problema que Deus trouxe para os comentaristas até os dias de hoje. Mas vamos dizer Larashi, Narmanides, que eu estou falando desses dois, porque Narmanides foi o que contrariou a ideia, o conceito do Rashi.
Eu quase que comecei aqui com a saga do dar pause, né? Nós vamos ter alguns latidos por aqui, uns barulhos, mas tudo bem, nós estamos aqui para estudar. Então, Narmânides, ele contrariou o que Urashi pensava. Então, eu não quero entrar em tudo que os comentaristas, a maioria deles, a minoria deles, são baseados em Midrashim, que eles entenderam, alguns entenderam que essa Parashá, ela está em ordem cronológica, ela não está em ordem cronológica. E que ela aconteceu, que este fato, né, de toda a ordenança do santuário, de todos os utensílios e tudo mais, da Arca da Aliança, da Menorá, do altar, do pátio, enfim, de tudo isso, veio após a idolatria, né, após o bezerro de ouro. Né? E outros dizem que não, que isso aí aconteceu exatamente após os 10 mandamentos, mas que então, e outros ainda pensando que foi colocada para achar numa ordem diferente, mas ela não deveria estar exatamente ali. Então nós não vamos ficar nem de um lado, nem de outro lado, nós vamos entender aqui porque o bezerro de ouro vem um pouco depois, que faz todo sentido após os mandamentos, Deus então dizer essas são as leis de relacionamento entre eu e vocês, entre vocês e vocês, né? E o seu semelhante. E após isso, ele então agora vocês construam um tabernáculo, façam um santuário. Ele não fala no tabernáculo, ele fala no santuário. Um santuário e eu morarei entre eles. Mas faz muito sentido também ele ter ele determinar isso, ele decidir isso após o bezerro. Por perceber, olha só, nós estamos falando aqui de Hashem, mas por favor, me entendam bem, é tudo metáfora. Deus não percebeu, deixou de perceber nada. Ele não decidiu, deixou de decidir nada, mas ele decidiu. Vamos entender isso de uma maneira abstrata, mas ela parece ser antropomórfica, mas ela não é, mas que nós é que precisamos entender. Então, Deus decidiu que realmente esse povo aí, esses meus filhos aí, eles precisam de algo palpável, eles precisam enxergar, ver, sentir, cheirar, comer, tudo mais. Eu preciso fazer alguma coisa que seja realmente física, e ele vem educando o povo. Então, após o bezerro de ouro, ele decide ter um santuário entre meio deles, para que eles não voltem a idolatrar, que é o pior de todos os pecados, não voltem a idolatrar. Agora eles têm um lugar para serviço, entende? Eles têm um lugar para servir a Hashem, para fazer os sacrifícios, né? Para acender o incenso, eles têm ali, eles têm o candelabro e tudo. E Deus não poupou, não economizou do que seriam feitas cada coisa. Tudo muito requintado, não é mesmo? O azeite, a menorá de ouro, a arca da aliança, a arca que guarda os mandamentos e tudo mais. Ele não economizou nisso. Então, o que eu quero deixar aqui é uma curiosidade para que você busque e tente entender você mesmo. Sempre lembrando que nós subimos nos ombros dos mestres, dos sábios, para enxergar mais longe, mas nós precisamos interpretar, porque por isso nós temos um intelecto, nós temos esse potencial de olhar para as coisas, trazer para os dias de hoje, mas também interpretar o histórico. Na Torá, ninguém bota a mão, ninguém idôneo, ninguém mexe, ninguém tira, ninguém subtrai, e nada se adiciona, mas nós interpretamos, nós podemos interpretar. Então você acha o quê? Você acha que a Parashá, Trumá, que o fato dele pedir que construíssem um santuário para morar entre eles é um fato que aconteceu após o bezerro de ouro ou antes do bezerro de ouro? Deus já tinha isso na sua mente ou ele resolveu depois para que eles tivessem algo físico e parassem de fazer bobagem? O que você pensa? Comente aqui embaixo. Então, voltando aqui para o tabernáculo, nós temos então aquela criança que montou as coisas, que é as coisas nas caixinhas. Nós crescemos e nós vamos ter a nossa casa, a nossa casa. Então nós vamos construir uma casa, vamos dizer que nós vamos construir, tá? Nós precisamos daquele dinheiro, porque lá, esse que é permanente, é o meio shekel, que nós fazemos a doação 3 dias antes de Purim. Lembram disso? Nós temos o vídeo de Purim aqui, nós falamos sobre isso. Então, esse meio shekel era obrigatório e era
sempre. Isso ainda acontece, então, né? Até os dias de hoje. Então, até que existisse o templo. Mas, até que existisse o templo. Mas, o templo aqui nem existia, né? Então, eles iam construir o tabernáculo. Mas, e depois? Quando foi destruído, né? Foi destruído Shiló, né? O santuário, foi destruído o primeiro templo, foi destruído o segundo templo. Então, como é que nós continuamos até os dias de hoje se foi destruído? Que tabernáculo é esse que continua existindo? Que santuário é esse que deve continuar existindo e por isso o pagamento é perpétuo? Então, esse é um Shekalim. Aí nós temos, então, aquilo que era voluntário, como Deus diz ali. Tomareis minha oferenda de todo homem cujo coração a impelir a isso. Ele não obriga ninguém. Não há uma obrigação aqui. Cada um leva o que pode. Ele diz as determinadas coisas, os tecidos, ouro, a prata, o que é que ele quer que leve. Mas é você que vai levar. Então você está lá na sua vida comum, e resolveu que vai construir uma casa. Você vai construir uma casa. Então vamos entender aqui que é um Mishkan, que será um lugar de repouso. Então você constrói esta casa. O dinheiro que você tem que ter, que nós temos que ter para construir esta casa, é até que a casa fique construída, não é? Mas e depois? E a manutenção? E o pagamento da luz, da água, do IPTU, mesmo que a casa seja sua? Isto não te parece familiar e meio que perpétuo? Sim, e é. Então nós construímos esta casa. Mas esta casa está vazia. Esta casa está vazia por enquanto. Então existe um Mishkan, existe a nossa casa que nós construímos e existe o nosso corpo, né? Ao qual pai, mãe e Deus fizeram, construíram, nos deram ali para abrigar a nossa alma, né? Para vestir a nossa alma, para a alma ser uma inquilina deste corpo. Então, agora essa casa está vazia, esse Mishkan está vazio. Então Deus diz: coloque a menorá, né, o candelabro, diz em que lugar ela deve estar, o que ela deve iluminar para dentro, para fora. Ele dá todas as coordenadas, não é? Feita de uma peça só e tudo mais. Aí ele vai falar da arca, onde a arca deve ficar. A arca deve ficar no centro, já sabemos disso, no centro, né? No Kodesh HaKodashim, vai ficar no Santo dos Santos, vai ficar no lugar principal do templo ou do tabernáculo, porque agora ele está falando dos utensílios. Aí ele vai dizer como tem que ser o tampo com os querubins, aí ele vai falar da mesa dos pães e assim vai indo. Ele vai contando todo como deve ser a parte, quer dizer, ele é um arquiteto aqui, um engenheiro e um arquiteto. Realmente um arquiteto que desenha tudo e não é que desenha, e aquele engenheiro que vai colocar isso na prática. Esse é Hashem nesse momento. Então nós somos como quando nós vamos construir, nós vamos buscar um arquiteto, um engenheiro e vamos construir. Mas a casa está vazia, mas o Mishkan está vazio, tem nada lá dentro. Então Deus vai dizer desses utensílios que eu acabei de dizer um por um, né? Porque antes ele falou da estrutura, da cobertura, das paredes, dos tecidos, da cortina, de tudo. Depois ele vem falar dos utensílios, né? Não sei se eu me confundi, depois ele vem falar dos utensílios. Então nós estamos com o Mishkan erguido. Então nós estamos com a nossa casa erguida, mas agora falta lá dentro os utensílios, os nossos móveis, a nossa geladeira, o nosso fogão, a nossa cama, as coisas que vão enfeitar, uma cortina bonita pode ter lá dentro, um vaso de flores, essas coisas que vão estar lá dentro. Quando nós pensamos na arca, nós pensamos no centro. Então nós podemos ter no centro uma Torá, por exemplo. Então nós estamos construindo dentro desse Mishkan o que exatamente? Nós estamos construindo o Mikdash. Nós estamos construindo onde Hashem vai repousar. É este santuário, não é esta estrutura física, esse tabernáculo itinerante, porque a nossa casa pode ser itinerante. Você pode hoje estar aqui,
amanhã ter uma oportunidade em outra cidade e ir para outra cidade, e você pode ir mudando, mas isto pode mudar, mas os utensílios, o nosso interior, as caixinhas que nós separamos ali, cada coisa no seu lugar, a nossa organização, os nossos propósitos, os nossos sentimentos, a nossa devoção, ela tem que estar dentro, ela tem que ser iluminada pelo candelabro. Nós precisamos dessa arca da aliança que guarda na nossa mesinha de centro, por exemplo, a Torá de Hashem. É centralizado na Torá de Hashem. Nós temos os pães da proposição, nós temos a mesa do Shabat, a mesa das refeições. Então, isto não pode ser, não deve ser itinerante. Nós podemos sair, mas para que ele more ali entre tudo isso, nós precisamos de um lugar de repouso. Você convida alguém para vir na sua casa, ela vem, você vai recebê-la e quando ela chega não tem onde dormir, não tem cama, não tem nada dentro da casa, é oca. Assim somos nós. Nós somos uma casca por fora, um tabernáculo que aparentemente está bonitinho, está inteiro, e somos vazios de Torá dentro de nós. E vazios de várias outras coisas. Então, nós temos a estrutura, né? E isso é o nosso potencial, mas nós não temos o essencial, que é a Torá no meio, no centro. Nós não temos o essencial, que é um lugar onde você possa santificar, o santuário. Então o nosso corpo, ele é um santuário quando fora e dentro andam juntos. Nós temos a estrutura e nós respeitamos e santificamos o que tem dentro. Então nós fomos lá e crescemos e fizemos a casa, agora com os utensílios dentro, não é? Agora o Mishkan é levantado porque as pessoas, elas doaram, né, de forma compulsória, meio cheque de todo mundo, mas o povo começou a trazer coisas maravilhosas, todo mundo quis participar. Até crianças quiseram participar, não tenho dúvidas disso, levando alguma coisinha para enfeitar, assim como quando é feito na festa de Sukkot, as crianças ajudando a levantar as cabanas, a enfeitar as cabanas dentro. Então, agora que tudo está bonito, agora que tudo está harmonioso por fora, conforme as ordens de Deus, agora ele pode morar entre eles. Então, antes de eu ler qualquer coisa, talvez fique longo mesmo, porque eu tinha lido tantas coisas e nada me agradou, fiquei confusa, resolvi falar com as minhas próprias palavras para que nós possamos trazer nos dias de hoje. Deus precisava de uma casa, de um tabernáculo, ele era um sem-teto? Não, mas o povo precisava. Se foi antes do bezerro de ouro, após os 10 mandamentos, ou se foi depois do bezerro de ouro, para que eles entendessem que podiam fazer alguma coisa física, um serviço, pouco importa se veio antes ou se veio depois. O que nos importa saber aqui é que quando ele fala que é perpétuo, que é para sempre, essa obrigação de manter isso e fazer esse santuário para que eu more entre eles, nós temos que entender como Bnei Noah, que nós não somos o povo hebreu, apesar de eu achar que nós somos, que nós estávamos lá, né? Sabe-se lá quantas vidas vivemos. Mas enfim, nós não estávamos lá aqui na história, né? Não diz ali os Bnei Noah, não, é todo o povo hebreu, aquela mistura um pouco do Egito e tudo mais. Então nós vínhamos vindo, vamos dizer assim, o povo vinha vindo, agora ele fez o santuário, agora ele, seja antes ou depois do bezerro, não importa, agora nós vamos tentar entender o que significa entre eles. Três interpretações, não é de profundidade, tá? Interpretações diferentes de 3 The Bibles que eu pesquisei e encontrei traduzido de maneira diferente. É dentro ou é entre, mas eu encontrei de 3 maneiras diferentes. E nós vamos trabalhar essas 3 maneiras diferentes rapidamente e aí eu vou ler algumas coisas. Primeiro, entre eles. Quando o Hashem diz, me fareis um santuário, e me farão um santuário e morarei entre eles quem? Entre eles o povo. Nós já sabemos que não é entre o santuário. Não é ali, não é fisicamente, que Deus não precisa. Eu morarei entre eles. O que é entre eles? É aquela harmonia entre as pessoas, não é? Entre você e o próximo, entre você e o vizinho, entre você e a outra cidade, entre os
povos, entre eles, pode ser entendido ali. Então era entre o povo. Quando a Torá traz a tradução dentre eles, é que dentre eles, aqueles que dentre eles andassem pelos estatutos de Deus, cumprissem os seus mandamentos, não é? Ajudassem com aquela obrigação, enfim, tivessem o mérito, ele viveria dentre eles. E quando nós chegamos na parte que é mais importante para os dias de hoje, porque nós não temos esse deserto, não temos o templo, não temos o Mishkan, nós não temos como voltar para trás, nós ficamos somente na imaginação e na contação de histórias, seja ela literal, seja ela midrash ou não, nós temos, é o que nós temos. Então, a terceira maneira de interpretar a palavra não é entre nem dentre, mas é dentro. Como é que vai ser perpétuo este pagamento? Como é que vai ser perpétuo este santuário para que Hashem nele viva, nele repouse, que significa Mishkan, nele more realmente? Como que vai ser para sempre se tudo foi destruído? O que isso significa? Significa a terceira maneira da interpretação, a terceira maneira da tradução dentro deles. Então, se Deus estiver dentro de nós, no santuário que nós construímos, bem estruturado com o nosso corpo, o nosso interior ético, idôneo, devoto, de fé, né? De fé. Se nós tivermos isto, ele vai morar dentro de nós. E para onde é que nós vamos? Nós vamos para todo sempre, até que nós batemos com as caçoletas, até que nós morramos, até que nós terminamos, até que a alma vá para ele e o corpo para o pó. Então é para sempre. Por quê? Porque são ciclos e ciclos e ciclos. Ele vai onde nós estivermos, dentro de nós, no nosso santuário. E é isso que significa dentro deles. Eu vou ler agora. Eu acho que isso é fantástico. Esse é um momento muito importante da Torá. Claro que todos são, como eu já repeti aqui várias vezes, mas é algo aqui muito palpável, parece totalmente abstrato, mas nós podemos ser um tabernáculo e um santuário para que Deus more nele. Quando nós falamos dessa casa que eu construí e desses utensílios que coloquei dentro, né? Não falta ali o quê? Um homem e uma mulher, falta um casal, falta uma família. Então nós vamos formar uma família, nós vamos saber que por certo, a harmonia, a felicidade, a alegria, realmente este santuário constituído pelo casal e a família que ele constitui, que ele constrói com o tempo, os seus filhos, ali repousa a Shekhinah de Hashem, a presença divina de Deus. Então nós vamos pensar assim, mas daí então não tem filhos, não tem casal, a pessoa mora sozinha, Deus não está ali? Deus está em tudo, né? Embora nós aqui estejamos dentro dele, já sabemos disso, mas esta presença, ela está em tudo é junto e misturado, como a gente fala, estamos juntos, né? Tudo misturado. Mas, quando ele fala em morarei, em repousarei ali, é que aquele lugar harmônico faz com que ele se oculte menos, entende? É como se a Shekhinah está sim na casa de todas as pessoas, nos lugares onde existem o bem. A Shekhinah está onde existe o mal também. A Shekhinah está em todos os lugares, porém a sua ocultação, a sua revelação é maior ou menor. Por quê? Porque você convida a pessoa para ir na tua casa, não tem nada para servir. Mas se você convida ela para ir na sua casa e você tem um lugar para ela sentar, um copo d'água para servir, uns biscoitinhos, alguma coisa, uma cama boa para dormir, um chuveiro quentinho, ela vai ficar ali muito mais revelada, né? Muito mais feliz. Isto, obviamente, é uma metáfora. Da mesma maneira que quando nós estamos com um corpo forte, nós estamos cuidando disso, nós temos o organismo também mais protegido. E vice-versa. É o negócio da modernidade que diz TMJ. É assim na The Bible. Estamos juntos. Estamos todos juntos e misturados. Nós levamos até para sempre esse santuário, se nós quisermos. Quando ele fala ali das doações que são feitas
por vontade, nós enxergamos aqui um Deus educador, não é? Um Deus educador. Chega de milagres para vocês, agora começa a sessão educação. Então eu vou educá-los a construírem o tabernáculo, a santificarem este lugar, a colocarem as coisas que interessam dentro, e isto significa o particular, porque ainda não somos um povo aqui, não é mesmo? Aqui é o particular, cada um vai levar da sua própria vontade, dentro das suas posses, como diz a prece. Então eu vou ler aqui. E até quando que vai isso aí de negócio das coisas que estão dentro? Olha, na verdade você santifica todos os dias, se quiser, vários utensílios, várias coisas. Coloque a arca da aliança Torá no centro da sua casa. Coloque uma menorá para iluminar isto. Nós temos em Hanukkah a Hanukkah que fica na janela justamente para que as pessoas vejam, para que nós iluminemos o que está fora, esotericamente, porque era noite e tudo mais. E as pessoas, né, estavam comemorando. Então, cada coisa está no seu lugar. Mesma coisa dentro de uma casa, mesma coisa dentro do nosso coração, cada coisa no seu lugar, mesma coisa dentro do nosso organismo. Então eu vou pegar aqui o versículo, o capítulo 25 do Rafael Hirsch, tá? E vamos dar uma lidinha no seu entendimento, embora eu já tenha falado tanta coisa aqui. Vamos fazer a bênção d'água, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihyabid baruch. Olha, eu peço desculpa para vocês se eu estou acelerada e sem vírgulas, mas é porque não é a primeira vez que eu gravo este vídeo e nós já estamos meio que atrasados para entrar com Trumá, para poder continuar e entendendo toda a história, seja a parte histórica, quanto a parte esotérica e quanto enfim, tudo isso que nós vamos começar a aprender agora, sim, porque agora Deus começa a educar o povo. Chega de milagres por enquanto. Eu continuo mandando maná, mas chega de milagres, vamos agora construir. Mãos à obra. Construa sua casa, construa sua família, construa seu casamento. Agora santifica este lar para mim, para que eu more dentro dele. E para que dessa forma, junto de vocês, quanto mais revelado for, mais harmonia, mais bênçãos para essa família. Melhores vocês estando, melhores me servirão. E assim por diante. Entenderam por que estamos juntos? Quando a gente faz uma doação e pensa, eu dei tal coisa pra você, eu dei não sei o que, eu doei, e fica se exibindo porque fez isso, entenda que nós não damos nada mais do que já era dele. Era tudo dele, então nós vamos só devolver. Dízimo, não sei o que, as pessoas ficam falando mal, reclamando, ou de ser da cá, não faça isso, faça aquilo. Como assim? Tudo é de Hashem. Tudo é de Hashem. Tudo volta pra você em dobro, se você fizer o mesmo com Hashem. Faça as vontades de Deus como se fossem as suas, que Ele fará as suas como se fossem as dele, não é mesmo? Então vamos lá, capítulo 25, o versículo aqui do 3 ao 8. Eu vou começar no comentário do Rafael Hirsch. E me farão um santuário e morarei entre eles, né? Não vou explicar aqui em cima, não, vou assim. Após o relato da confecção do tabernáculo, que se inicia aqui, em Shemot vem o relato da Torá Kohanim, que é a Torá do sacerdócio, que é uma série de mandamentos que visam garantir a santidade do templo, a santificação da vida. O capítulo 26 de Vaikra conclui esse trecho, e quando refletirmos sobre o que está escrito naquele trecho de conclusão, se andares nos meus estatutos, porei o meu santuário no meio de vós, tudo mais. Então aqui ele deixa assim, duas coisas ficarão absolutamente claras para nós. Eu quero que também vocês entendam aqui. Quando eu disse que alguns comentaristas pensam que foi antes ou depois, existe também aquela ideia de que tudo isso que está explicado agora deveria estar lá em Vaikra. Porque é lá que ele coloca todas as coisinhas no lugar, deveria estar lá, não deveria estar aqui. Você concorda com isso? Ou as coisas estão exatamente onde deveriam estar? Nós precisamos lapidá-las, arrumá-las, ajeitá-las, internalizá-las. É isso. Bom, então aqui diz assim, duas coisas ficarão absolutamente claras para nós. Primeira coisa, o significado é morarei entre eles. No nosso versículo vai muito além apenas da manifestação da presença divina no templo. Sua real implicação é a proximidade de Deus dentro de nós e a concretização da aliança entre ele e Israel, revelada por meio
do florescer da vida individual e da nacional sob a sua guarda e bênção de Hashem, o particular que começa a se unir, a ter que trabalhar de forma nacional, identidade nacional, aquele que leva para o santuário aquilo, as suas posses, aquilo que tem, para que nós comecemos agora aqui a levantar então uma nacionalidade, uma identidade, porque ainda não, isso não está esclarecido. Segunda coisa, Deus não coloca sua presença, sua proteção e suas bênçãos em nosso meio unicamente por causa da construção e manutenção do templo. Hello, obviamente já falamos sobre isso, não é mesmo? Feitas com precisão e minúcia, mas somente pela santificação de toda a nossa vida nacional e privada e sua dedicação ao cumprimento dos seus mandamentos. Agora eu vou mais adiante, porque nós já entendemos isso, onde ele diz, o tabernáculo deve ser um mikdash, lugar da santidade, e um mishkan, lugar de proximidade de Deus. Nós sabemos que a parte da ação dos nossos atos, né, que também vai dizer respeito aos nossos atos mesmo. Esse é o mishkan, é a parte da ação. Nós vamos entender uma coisa aqui que eu lembrei e não posso me esquecer, que quando nós nos submetemos num sentido maior da nossa capacidade de anulação, de simplesmente atender a voz, de sermos submissos à vontade de Hashem, esse momento aqui é o meio shekel, é aquele que é para sempre, entende? Quis lembrar isto porque nós vemos assim que não é raro as pessoas acharem, por exemplo, que eu ter o estudo da Torá, eu conhecer muito a Torá, é o que realmente é importante, muito mais do que você que faz ali as suas preces e tudo mais, não no entendimento aqui neste momento. Então nós temos o estudo da Torá, nós temos a ação propriamente dita, representada por este tabernáculo, o Mishkan. Mas nós temos aquilo que é sagrado, nós temos a prece daquele que não sabe estudar, daquele que não conhece. E isto vem antes. Primeiro nós construímos, colocamos as coisas dentro. Quando nós vamos começar a agir, o mais importante é o que está dentro, não o que está fora. Porque o que está fora, nós vamos continuar com aquela manutenção. Mas as coisas que nós colocamos dentro do nosso coração, dentro do nosso tabernáculo, dentro da nossa casa, essas são as mais importantes. Essas são as que nós devemos trazer todos os dias, utensílios, entre aspas, trazer todos os dias coisas boas para que as bênçãos continuem. E essa é aquilo que nós somos impelidos a fazer voluntariamente. Cuidar deste santuário, cuidar de dentro de nós, cuidar da casa, cuidar do santuário de Hashem. O tabernáculo vem em segundo lugar, embora pareça bem maravilhoso, parece que é o primeiro, mas não é. Tabernáculo deve ser o mikdash, lugar da santidade, e o mishkan, lugar de proximidade de Deus, onde buscaremos a santidade e a proximidade de Deus. Ou seja, a conexão da aliança mútua entre Deus e o povo de Israel, consolidada pela entrega da Torá por parte de Deus e de sua aceitação por parte de Israel. Aceitação por parte de Israel. Por isso que as pessoas ficam dizendo, o povo escolhido, mas eles aceitaram. Nunca esqueçam isso. Nós aceitamos também, como Bnei Noach. É nesse contexto que devemos buscar pelo significado do tabernáculo como um todo e em seus detalhes. O que explica porque os capítulos sobre a construção do tabernáculo vêm logo após os capítulos que incluem os princípios básicos da Torá e da aliança feita com base nela. Veja que o Rafael Hirsch, ele diz aqui, os capítulos sobre a construção do tabernáculo. Ele fala que os capítulos vêm depois dos mandamentos. Ele não fala ali se veio depois ou antes do bezerro de ouro, e a cronologia literária é que modificou isso, né? Que Deus fez essa modificada, né? Ou ali quando foi na hora de colocar os livros mesmo, com Moshe Rabbeinu. Ele não diz isso, ele não diz nem que sim, nem que não. Neste momento ele só fala que os capítulos vieram após. Se refletirmos a respeito da construção do tabernáculo, a partir desta perspectiva,
veremos que os materiais que deviam ser doados para sua confecção aludem aos assuntos pelos quais é possível alcançar a santificação da vida e perceber a proximidade santificadora e abençoada de Deus. Olha só, onde é possível alcançar a santificação, as coisas que estão dentro de nós, não é? Então nós vamos entrar no tabernáculo, no escurinho, num lugar quietinho e falar, ter essa conexão com Hashem, né? Fechar a nossa boca, os olhos, quem sabe? Deus, esses materiais pelos quais mostraremos a nossa devoção a Deus, recebemos de Deus em primeiro lugar. E por meio de uma doação, os receberemos de volta com bênção dobrada. É isso que eu estava falando lá da Tzedakah, ou de ajudar o próximo, ou de ajudar em estudo de Torá, ou de simplesmente este meio shekel, aí que deve ser o quê? Uns 25 centavos? O meio shekel nos 3 dias antes de Purim. Enfim, tudo aquilo que nós dermos, nós vamos receber em bênção dobrada, porque tudo vem dele, é dele. Você não está dando nada que é seu. Ponha isso na sua cabeça. Assim, Yaakov disse quando edificou a pedra fundamental e o primeiro elemento da primeira casa do Eterno: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Sabe aquela mania de dizer que é meu, não é? Não é seu, entendeu? Se você hoje tem mais dinheiro do que aquele que está ao seu lado, do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, sei lá quem for, é só nesse momento, tá? Tudo é cíclico. Esse momento você tem, faça a sua obrigação. Até porque você não tem, você está na posse, porque é tudo de Hashem. Então, Yaakov inteligentemente vai dizer: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Lá em Bereshit. David, ao se preparar para a construção do primeiro templo, lembram que ele se preparou, mas quem terminou o trabalho foi Shlomo. Então, David, ao se preparar para a construção do primeiro templo, expressou a mesma ideia, ainda mais explicitamente. E ele disse: porque tudo que vem de ti e do que é teu, damos a ti. Todas as bênçãos que vieram para Davi, para o povo, todas as riquezas, ele vai investir tudo isso no santuário para Hashem. Então ele vai dar porque tudo que vem de ti e do que é teu, damos a ti novamente para o santuário. Entenderam? Isso está em Crônicas. E agora, há pouco, essa ideia foi trazida à atenção do povo. Muito brevemente, mas de forma abrangente, por meio da aspersão de metade do sangue da aliança sobre o altar e metade na direção do povo. Aí ele vai continuar. Ele vai falar dos metais, ele vai falar da arca, ele vai falar do pelo de cabra, ele vai falar do tecido de azul celeste, ele vai falar das madeiras de acácia, do linho e de tudo que isto representa representa dentro de nós, né? Até mesmo dos nossos temperamentos e tudo mais. Nós não vamos ver essa parte e nós vamos lá atrás, no Rafael Hirsch ainda, onde ele faz no apêndice um título unicamente para o tabernáculo, um título unicamente para a Arca da Aliança e tudo mais. Tomar uma aguinha? É um assunto maravilhoso. Confessa aí. Confessa que se você não conhecia, não conhece, está bem louco para abrir a Torá, né? E se você está aqui, já estuda, já é Bnei e tudo mais, já estava com a sua Torá aberta. Que história magnífica. Que parte educacional e preparatória para o povo, não é? Olha todos os desafios, não que o povo judeu teve, que o ser humano teve desde que está aqui neste mundo, desde que comeu da fruta e tudo mais. Olha quantos desafios. Não é uma coisa simples. Se você pensa que é uma coisa simples, passou pela sua cabeça, ele liberou todo mundo do Egito e aí estão livres e é tudo é festa. Não, é muito difícil. Aqui nós temos que lidar com uma liberdade que não é uma liberdade que vem de dentro, é uma liberdade que veio de fora, eles foram salvos, eles tiveram muitos milagres. Não é? É como quando você depende, por exemplo, financeiramente ou emocionalmente de alguém que não seja você depende muito daquilo. A diferença disso
para aquela pessoa. Essa pessoa não é livre, isso que eu quero dizer. Ela não é livre, ela não consegue ser livre. Aí você vai pensar, mas a liberdade é como felicidade, é algo que está dentro, você é livre em qualquer lugar. Não exatamente assim, porque somos seres humanos. Por isso ele mandou fazer todos os utensílios e o mexicano, porque precisamos dessa analogia, precisamos deste lugar de serviço a Deus, precisamos ir até lá, precisamos ter a Torá, precisamos ler, precisamos ligar o YouTube, precisamos ter os livros, precisamos acender as velas do Shabat, precisamos fazer as festas de maneira correta, precisamos cumprir as preces, as mitzvot, e isso essa é a conexão que é física, que nós precisamos. Dei um pause. Então, lembrando o que eu estava dizendo, quando nós temos essa liberdade, mas essa liberdade você depende de alguém financeiramente, você depende de alguém emocionalmente, isso não é uma liberdade fácil, não é uma liberdade, então ela não é fácil. Mas, se você é um trabalhador, por exemplo, que ganha lá seu salário mínimo, você tem uma vida muito simples, mas você não depende disso, de um ser humano, outro ser humano qualquer, né? Esse intermediário, porque nós sabemos que é de Deus que nós dependemos, é Ele que nos dá tudo, mas a liberdade aqui é maior. Quando você não tem que pedir, eu quero 10 reais para ir até a esquina, você não precisa disso. Então nós vamos ter que entender aqui que este processo do povo sair, do povo sair do Egito, do povo ir para o deserto, agora começa a educação. Não esqueçam que nesse processo todo dos 40 anos, eles reclamaram. Por isso virou em 40 anos. Eles reclamaram como nós que reclamamos pro pai e pra mãe. Eu quero assim, eu não queria assado, eu queria desse jeito, eu não queria do outro. O tempo todo nós temos essa dependência da reclamação, de estar sempre querendo que fosse melhor, que fosse diferente. Então nós estamos com tudo desarmônico, nós estamos com a estrutura do mexicano desarmônico, nós estamos com os utensílios fora de lugar, nós precisamos da iluminação da menorá, nós precisamos da Torá no centro da nossa vida, da nossa casa, para que haja a harmonia. Então, esta liberdade a qual nós estamos lendo e parece muito simples, não era simples, era difícil. O gosto da comida boa estava na sua boca, porque foi comida num momento muito difícil. E quando nós estamos com problemas muito sérios mesmo, muito sérios, uma coisinha gostosinha que aparece, um alento ali no momento, alguma coisa boa que nos acontece, parece enorme. Parece enorme. Parece maravilhosa. Então eu vou ler essa parte aqui do tabernáculo, onde diz o respeito. Ele vai falar assim: reflitamos sobre as instruções detalhadas relativas à tenda, lá no capítulo 26. Tá? E nós vamos pular lá para baixo, que eu quero que vocês entendam por que eu vou ler isso aqui. Primeiro, nós já falamos bastante, né, sobre o tabernáculo. Reflitamos sobre as relações mútuas entre os próprios utensílios. Relação mútua entre os próprios utensílios. A relação que nós temos dentro de nós com essas caixinhas que nós separamos de sentimentos, de devoção, de raiva, que também é um sentimento, de reações, de intelecto, de conhecimento, de objetivos, de ambição, de desejos, de amor, enfim, todo aquele monte de caixinha que são aqueles utensíliozinhos. Então, reflitamos sobre as relações mútuas entre os próprios utensílios, de acordo com os lugares que foram estabelecidos para eles. Eu vou ler, mas eu não posso deixar de dizer. Quando nós vemos nas preces, nos salmos, que não desvieis seu coração, né, e os seus olhos, para que não vos desvirtueis. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? O que é que vem em primeiro lugar aqui? O coração, não é mesmo? Aquilo que é importante, aquilo que é absorvido, mas que enxerga são os olhos. Onde é que nós colocamos cada coisa? A importância desses utensílios e estarem no lugar onde eles devem estar. Onde estão os seus olhos? Onde está o seu intelecto? Onde está o seu coração? Um enxerga o outro? Quem é superior? Há uma hierarquia? Eles se combinam? Eles estão funcionando direito? Quais são os seus valores? O que vem em primeiro lugar? Então vamos lá.
A arca é aquela que determina o lugar do candelabro à direita e do lugar da mesa à esquerda, né? Veja bem, a arca é aquela que determina. Por quê? Porque quando a arca é colocada, a nossa Torá lá em casa é colocada no centro, aí ele vai determinar a direita a menorá, a esquerda a mesa dos pães e tudo mais. A Torá de Deus é absorvida pelo ser humano como uma semente que é a fonte de um crescimento sem fim, visto que Torá é derivado, hará, gerar, de continuidade eterna, estabilidade inabalável, que é o ouro. Eu não vou falar todas as coisas aqui, mas cada um aqui, cada material tem um objetivo, tem um significado muito forte, assim como todas as letras e todas as palavras e todas as coisas dentro do judaísmo. Bom, essa Torá cria com sua mão direita, isto é, em primeiro lugar e antes de tudo, a árvore de luz eterna da espiritualidade, mas ao mesmo tempo ela prepara com sua mão esquerda a mesa da prosperidade material, erguida como base da pureza, carregada pelas fundações da justiça, provada pela fraternidade e que chega ao pleno desenvolvimento por meio da aceitação de bom grado por parte de Deus, pois a extensão dos dias está em sua destra e honra e riquezas na sua mão esquerda. Isto é Mishlei 3:16. Se a madeira e o ouro da pessoa, isto é, sua capacidade de progredir, olha só, madeira e ouro da pessoa, que é a sua capacidade de progredir e de se manter estável, tornam-se uma arca para a Torá. Eu vou ler de novo. Se a madeira e o ouro da pessoa, isto é, se a nossa capacidade de progredir e de nos mantermos estáveis, tornamos-nos uma arca para a Torá de Deus e absorvem a vontade de Deus que determina os objetivos dos homens e das nações como a solução ideal para todos os assuntos da vida. Se a pessoa dedica com todo o seu coração, todo o seu progresso e estabilidade a esta solução ideal, a fim de permitir que todos os seus poderes floresçam e prosperem, se dela e somente dela florescerá a árvore do espírito humano com suas muitas tonalidades e unicidade, e se elevar às proximidades de Deus, e se sobre ela, e somente sobre ela, a Torá, a pessoa construir a mesa de sua prosperidade para o agrado de Deus, uma mesa de pureza, justiça e amor que traz bênção e salvação, somente então irão se juntar todas as forças do progresso e estabilidade presentes na pessoa com o elemento divino e eterno e se tornarão um santuário, um local para a habitação da divindade e da eternidade na terra. Tem muito mais, mas isso já foi o suficiente. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e que vocês internalizem isso, interpretem isso, coloquem isso dentro da sua vida, compreendam definitivamente, que é o que eu estou tentando fazer com a minha vida, que toda estrutura material precisa existir para abrigar algo santo, um santuário onde a presença divina pode repousar, onde o seu visitante pode repousar e trocar com você aqui essas energias que são tão maravilhosas, que são tão, me engasguei, são tão importantes para o serviço. Então, a mensagem, ela é simples, embora o trabalho deve ter sido muito difícil e árduo, não é? Tiveram que construir, tiveram que levantar os materiais, tiveram que se unir. E aqui começa a educação de Hashem, que sai da pirotecnia, que sai dos milagres para realmente a educação de um povo que vai se transformar, não só num particular, mas numa nação. E numa nação, cada um precisa levar um utensílio, precisa levar algo que tenha para ajudar na construção, para que essa construção seja um santuário lá dentro.
Então, diga aí, comente aí embaixo o que você achou do vídeo, como está a sua vida nesse sentido, sua casa, o seu relacionamento dentro do seu lar é um santuário? Porque nós temos o santuário grandão, né, o mundo, nós temos né, a construção, nós temos o santuário ali que são as nações, construção de uma nação, santuário dentro, o Mishkan, que é prático, a ação, não é mesmo? Né? Temos que levantar isso, entender a vontade de Hashem, então existe o santuário lá dentro, aí existe a nossa casa construída e o santuário lá dentro com os utensílios, aí existe o nosso corpo como um tabernáculo e o santuário dentro dele. Então, como estão os seus tabernáculos, todos eles, como estão os seus santuários na sua vida, onde está a Shekhinah na sua vida, ou melhor, quanto ela está revelada e quanto você está fazendo isso com relação ao seu semelhante, iluminando, né? O candelabro é para iluminar. Nós vamos ler hoje o Salmo, o primeiro aqui, o Salmo 1. Vamos ficar satisfeitos por termos terminado mais esta paraxá maravilhosa e vamos continuando devagarzinho, sem desistir e de preferência sempre com uma Torá na mão. Tenham todos um maravilhoso dia. Eu vou ler agora o Salmo 1. Primeiro eu vou beber uma água. Vou colocar aqui, talvez, não sei. Talvez aqui na tela final eu coloque Purim. Não sei. Vamos pensar aqui qual é o vídeo que nós vamos colocar, porque nós vamos falar de Purim mais adiante. De uma maneira um pouco diferente, não é? Porque nós já temos um vídeo no canal sobre o que foi, o que significa, um vídeo bem longo sobre tanto o passado quanto o presente quanto o futuro, nós sabemos desse simbolismo de Purim, mas eu quero fazer um vídeo um pouco diferente este ano, então eu não sei se eu vou colocar aqui para vocês irem adiantando, acho que vou, ou se eu não vou colocar nada. Vamos ver então, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto os dos ímpios os conduz à sua ruína. Shalom a todos, até uma próxima.